A gente tem que entender quem é o escolhido de Deus. Porque nesse caso aqui, Samuel, ele foi àquela casa para escolher o ungido. Ele ia escolher alguém. Agora, antes da gente entender como Deus enxerga, a gente entender quem que é o ungido de Deus. Porque vejam só, o versículo que nós lemos, primeiro livro de Samuel 16:6, diz assim: sucedeu que entrando eles na casa de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que significa isso? Antes de você receber de Deus um olhar espiritual, você precisa identificar quem é o ungido e escolher um ungido para a tua vida. E aí, depois que você escolhe um ungido para a tua vida, que é Cristo, a tua vida começa a tomar um rumo completamente diferente, porque Ele vai te dar as dicas dos caminhos certos que você deve trilhar na sua vida, seja no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua família, nas suas finanças e inclusive, talvez mais importante que isso, na sua vida espiritual, no seu ministério que você vai exercer na casa de Deus, amém? Nós temos a ideia de que um ungido é meramente alguém que Deus pegou um óleo e jogou na cabeça. Mas e se eu disser para você que é muito mais do que isso? Que tem muito mais a aprender sobre o que é ungido, sabe por quê? A palavra ungido em hebraico é Mashiach, é da origem da palavra Messias. Mas de onde vem essa palavra e o que ela pode nos ensinar sobre o que é ungido? Essa palavra Mashiach, ela vem de uma expressão hebraica que é mear, e mear em hebraico significa animal cevado, animal novo, tutano ou medula óssea. O que significa isso? Significa que aquele que é ungido não é ungido com óleo da oliva nem da oliveira. Essa palavra ungido vem do tutano do osso, que é a medula óssea, que é um líquido amanteigado, gorduroso. E é esse tipo de unção que o Messias tem. Só que essa unção, ela só pode ser atingida se você quebrar o osso, ok? O que significa isso? Para chegar a essa unção, ou a esse ungido, exige-se antes um quebrantamento, amém, queridos? Exige antes um arrependimento, exige antes uma consagração, tá? Exige antes um comprometimento total com as coisas de Deus. E Deus hoje nessa manhã, Ele está te mostrando que para você que quer viver uma vida alegre, feliz e plena, você acordar e olhar no espelho e dizer: eu sou feliz porque apesar de toda a dificuldade eu estou no centro da vontade de Deus. Não é o sonho de todo cristão viver isso? Eu quero dizer para você viver isso, o primeiro passo é esse quebrantamento, é você estar quebrantado diante da presença de Deus. Só que para isso você precisa entender a dependência que você tem de Deus. É impossível você viver plenamente na presença de Deus se entendendo como alguém autossuficiente. Não, eu sou autossuficiente, eu dependo de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Mas não, olha o ensino que Jesus nos dá quando a gente lê Isaías 53. Isaías 53, falando profeticamente sobre Jesus, diz: ele não tinha parecer nem formosura, era um homem de dores, esforçado no seu trabalho. Olhávamos para ele, nada tinha que nos agradava, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que está escrito ali? Está dizendo que quem olhava para Jesus com olhos carnais, via um pobre coitado, que não tinha aparência nem formosura, um homem trabalhador, um mero trabalhador, esforçado no seu trabalho. Mas quem tinha olhos espirituais, via que através dele, nós vencemos a morte, vencemos o inferno, vencemos as enfermidades, vencemos a tristeza, vencemos o medo, a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, porque pela pisadura dele nós fomos sarados, porque ele foi quebrado e moído pelas nossas transgressões. E quando ele foi quebrado, um óleo saiu de dentro dele, trazendo cura para nós hoje, nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Quem crê, glorifica aí, porque Deus está te curando, está te renovando e está te salvando em nome de Jesus, aleluia. Todo mundo quer unção hoje, né? Você fala assim: vem aqui na frente quem quer receber uma unção. Vem todo mundo. Mas as pessoas falham em explicar que antes da unção verdadeira, exige-se um esmagamento, tanto do osso no caso do Messias, tanto da azeitona no caso do óleo do azeite. E Jesus, ele foi amassado por Satanás no lugar onde se exprimia a azeitona para produzir o óleo do azeite, que é a unção. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus, ele foi oprimido pelos demônios no Getsemane. E o Getsemane significa nada mais nada menos que o lugar da prensa da azeitona. O que Jesus está nos ensinando ali? Ele está nos ensinando que para sair o óleo de dentro da azeitona, você tem que esmagar a azeitona. Então, antes de eu chegar no final desse culto e falar: venha cá receber a unção do Senhor, eu preciso esmagar você primeiro, amém?
Essa é a condição da verdadeira unção. Por isso é uma grande imprudência as pessoas falarem: receba aí poder, receba unção, dons, Hadouken, Yuga Fire, Yuga Flame. Aí os caras caem no poder e nem sabem o que é isso que está acontecendo. Você recebeu uma unção sem se quebrantar antes, dá um curto-circuito na vida da pessoa, porque ela não vai saber nem o que é esse poder que ela recebeu. Imaginem, pessoal, é a mesma coisa que eu pegar uma criança de 2 anos e falar: toma uma R15 aqui carregada, já está destravada, pode brincar com ela. Aí a criança: obrigado, vai sair dando tiro para tudo quanto é lado, vai matar um monte de gente, ok? Isso é insanidade, porque na parábola dos talentos diz que quem recebe um talento e enterra esse talento é lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Vocês conseguiram entender a seriedade disso? A seriedade disso? Se você recebe esse talento, que é uma metralhadora na mão da parte de Deus, uma metralhadora espiritual, e você pega essa metralhadora e enterra, Jesus diz que a pessoa é lançada nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Isso está na parábola dos talentos, não fui eu que inventei. Mas, se Deus te dá uma metralhadora espiritual, dons, talentos e habilidades excepcionais, e você sabe o que é aquilo, e você já foi quebrantado antes, você sabe que aquele dom não é teu, é de Deus, ele está só emprestado. E não é para você se vangloriar que você tem dons, não, é para você anunciar o ano aceitável do Senhor, manifestar sinais e curas e milagres e prodígios, e chamar o povo ao arrependimento. Jesus chegou já de cara e começou o ministério dele, ou veio um outro cara antes dele para preparar o caminho? Amém? Me diz aí qual o nome do cara que veio antes de Jesus preparar o caminho. Voz que clama no deserto, preparar o caminho. João Batista. Vocês estão entendendo os sinais que a Bíblia está te dando hoje? Antes de Jesus começar o seu ministério, veio João Batista pregando o arrependimento, ok? Sem arrependimento, Jesus não chega. Sem João Batista não vem Jesus. Sem o prévio quebrantamento, a unção verdadeira não se manifesta. Que unção é essa que o cara cai no poder, levanta, cheio de pecado, falando palavrão, usando entorpecente, tendo relações ilícitas e sendo um salafrário do mesmo jeito? Que unção é essa? Não teve João Batista antes, não teve quebrantamento, mas hoje vai ter. Na verdade já está tendo. Amém? Vocês estão entendendo a seriedade disso? É muita imprudência eu chegar aqui para você e falar: receba poder, sem falar de arrependimento antes. E hoje você vai entender a necessidade disso, desse esmagamento, tá? Porque Jesus fala diversas vezes sobre isso. Inclusive o Evangelho de João, ele é quase todo feito em cima disso. Por isso que eu amo o Evangelho de João, porque ele é cheio de condições. Jesus não chega assim: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Antes do 32 tem um 31, tem um 30, tem um 29, tem um 28. As pessoas esquecem, né? João 8,31 diz, Jesus falando: se as minhas palavras permanecerem em vocês, e se vocês permanecerem em mim, aí eu vou dar a vocês de conhecer a verdade, e vocês vão conhecer a verdade depois disso, e a verdade vai libertar vocês. E se eu vos libertar, vocês serão livres de verdade. Ok? Se, condição. Você está disposto hoje a cumprir a condição para você ter plenamente a vontade de Deus manifesta na tua vida? Amém? Só 6 pessoas levantaram a mão, mas não tem problema. Jesus disse que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem quer ser não só chamado, mas escolhido hoje, vai falar: Senhor, eu quero o João Batista antes do Jesus, porque foi assim que o Senhor disse. Eu quero permanecer na tua palavra, para a tua palavra poder permanecer em mim, e eu poder acessar os tesouros que Jesus conquistou na cruz por mim, estão guardados nos céus. Amém? Exige-se uma condição, e eu digo para você: se você cumprir a condição, meu amigo, não vai ter limite para o que você possa fazer, porque não há limite para o que crê e não há limite para Deus. Amém? Essa vida que você sonhou, que hoje você desistiu já, você bateu tanta cabeça que você pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tentar viver aquela vida legal que eu tentei, que já deu errado tantas vezes. Vai dar certo quando você fizer a primeira condição. Vai dar certo. Para muitas pessoas hoje vai dar certo porque você entendeu a necessidade de você se arrepender antes, de você se quebrantar antes, e de você entender que é tudo por Ele, porque por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Quando você acordar, em vez de você pensar: vou fazer o que eu quiser hoje, e você acordar e pensar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? A tua vida vai mudar completamente, porque você vai perceber que o teu sonho era legal, mas o sonho de Deus para você é muito melhor, e aí você vai ser alegre, a alegria do Senhor vai ser a sua força,
E quando você abrir os seus lábios, rios de água viva fluirão de dentro de você, e você vai ver sinais, prodígios e maravilhas, e o maior milagre de todos acontecendo, que é o milagre da salvação. Receba poder de Deus para ser um instrumento de salvação por onde quer que você passar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia.